todos, sejam bem-vindos. Hoje, então, Tia Clélia, última segunda, né? Última segunda. E retornaremos. Está todo mundo assim vai Hoje é a última. Vamos retornar dia 12. Tá. Mas não se esquece que Segunda-feira que vem, dia 15, nós vamos fazer a nossa confraternização, tá? Então todos estão convidados. presença obrigatória. Ouviram, né? Não. Ouviram, né? Então, segundo o Estado-Maior, presença obrigatória, tá? Então todos são bem-vindos para nosso encerramento, nossa confraternização. Tragam guloseimas. Guloseimas, refrigerante, né? Guloseimas para a gente engordar um pouquinho mais. Tá certo. E foi um ano de muita luta, muito esforço, então a gente também tem esse momento para nos abraçarmos cada vez mais, fortalecermos nosso vínculo, agradecer pelo ano de trabalho que é árduo, porém gratificante, e para que no ano que vem, a partir do dia 12, a gente recomece com o pé firme, tá? Então, todos são convidados, tá? Amanhã amanhã eu estudo, não tem, mas na quarta-feira tem a última sessão de desobsessão, para quem está fazendo, tá? E semana que vem, dia 15, confraternização e depois nossas merecidas férias, tá? Pedindo a todos, mais uma vez, que a partir desse momento desliguem os celulares, para que a gente possa se conectar nas mensagens, nos ensinamentos aqui ministrados. Também, para quem também tem fé, hoje dia de Nossa Senhora da Conceição, né? Que no nosso sincretismo religioso é a nossa mãe Oxum, que possa trazer com suas águas, trazer a paz, o acalanto, o aconchego, levando tudo aquilo que não for de somatização em nossas vidas, tá? Mais algum sim, a carona solidária, caso alguém possa oferecer para um irmão que precise, tá? O local ermo, sem condição, então toda a carona, toda a solidariedade, ela é bem-vinda, tá? Só isso. Por enquanto só, tá? Então, nesse momento, a gente vai pedir para que se apaguem as luzes para o nosso relaxamento. Você faz isso Boa mesmo. noite a todos. Vamos aproveitar, né? E fazer a nossa meditação, nosso relaxamento. E a gente começa sempre com a prece pela paz no mundo. Não podemos esquecer sempre de orar pela paz no mundo. Que os donos do poder sejam iluminados pelo amor. Que os nobres de coração se voltem ao Pai em clamor pela paz. Que todos se unam em torno desse objetivo, fortalecendo os alicerces do bem sobre a terra. Irradiemos luz para nossa querida Mãe Terra, para que ela fique cada vez mais forte. Que cada ser humano se liberte de tudo que estiver fora do propósito divino. Que sejam lançadas as sementes da sabedoria em suas mentes, para que não aceitem mais as arbitrariedades dos poderosos e nem permitam mais serem por eles manipulados. Que a paz na terra seja o anseio de todos seus habitantes e não haja mais espaço para outros interesses. Vamos mentalizar agora todos os nossos governantes, que cada governante seja tocado neste momento pela luz divina e passe a agir com amor e respeito ao próximo. Que se cumpra o plano divino sobre a terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Agora vamos fazer o nosso relaxamento para que a gente possa entrar na nossa meditação. Vamos relaxar, elevar a nossa vibração, aproveitando esse momento ao máximo. Inspirando e expirando, deixando tudo que não nos pertence. Relaxando o seu corpo, sentando confortavelmente, fechando os olhos
E como é bom fechar os olhos, silenciar, e vamos soltando também nossos braços, relaxando nossa nuca, relaxando nosso rosto, a nossa língua, as nossas pernas. Vamos relaxar também o nosso peito, o nosso chakra cardíaco, o nosso coração, deixando ele leve. Aproveite e se entregue. Sua conexão com o universo, com Deus, trocando energia de amor, força e esperança. Dedique esse tempo para você. Você é a pessoa mais importante neste momento. Sinta que o seu corpo está todo relaxado. Sua respiração está leve e tranquila. Sinta as suas emoções. Sinta paz na sua mente e no seu coração. A nossa meditação hoje é uma reflexão e uma renovação. Então, todos sentados, confortavelmente, com os pés no chão e as mãos sobre as pernas, fechem os olhos e inspire profundamente. Imagine-se em um lugar tranquilo, cercado por uma luz suave e acolhedora. Sinta a paz e a calma que esse lugar lhe proporciona. Agora pense no ano que está terminando. Lembre-se das experiências, dos desafios e das conquistas. Pense nas pessoas que estiveram ao seu lado e nas lições que você aprendeu. E pergunte a si mesmo: o que eu aprendi sobre mim mesmo este ano? Quais foram os principais desafios que eu enfrentei e como os superei? O que eu estou grato por ter experimentado? Sinta a gratidão e a satisfação por ter superado os obstáculos e alcançado seus objetivos. Sinta a paz e a calma que vem com a reflexão e a autoanálise. Agora imagine-se olhando para o futuro. Visualize o novo ano que se aproxima e as oportunidades que ele traz. Pense em seus objetivos e sonhos para o próximo ano. E pergunte a si mesmo: o que eu quero alcançar no próximo ano? Quais são meus objetivos e metas? O que eu posso fazer para tornar meus sonhos realidade? E sinta a motivação e a inspiração para trabalhar em direção aos seus objetivos. Sinta a confiança e a determinação para superar os desafios que virão. Agora, quando estiver pronto, abra os olhos devagar, vá mexendo as mãos e lembre-se de que você tem o poder de criar o futuro que deseja. Faça um compromisso consigo mesmo de trabalhar em direção aos seus objetivos e de aprender com as experiências que virão. Com certeza essa meditação ajudou a refletir sobre o ano que termina e para preparar para o novo ano. Então, que a gente, nessa luz, nessa paz e nas bênçãos que sentimos agora em nosso coração, nós vamos dar continuidade ao estudo de hoje. Assim seja, graças a Deus. Namastê, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em vocês. Pedir a Clélia que faça a nossa leitura de preparo de ambiente. Texto que me deu assim, eu fiquei muito chocada, porque
não sei se vocês lembram do garoto com deficiência mental que se jogou, que desceu, né, na jaula, né, e foi devorado pelo leão, né? E aí eu vi uma mensagem do Padre Fábio Moura. Eu sempre acho que mensagem independe de que religião, né? De onde vem. E ele, a mensagem dele me chocou muito. Vou tentar recuperar ele aqui, só um instantinho. Teve inclusive uma matéria. É um testamento do jovem que morreu. E ele disse que ele deixou um testamento, né? O Paulo ele disse assim, que eu acho assim muito bom, porque dá um soco mesmo. Ele deixou um testamento. Agora presta atenção no que ele falou. Disse o testamento: eu, Gerson, conhecido por Vaqueirinho, deixo um testamento para você com tudo que recebi. Estou indo embora. A vida nunca quis saber de mim. Queria, com esse testamento, que vocês me vissem uma única vez. Para minha mãe, deixa a compreensão. Ela não podia me dar amor. Para a polícia e a justiça, deixa a prova de um sistema falido e desumano. Para os profissionais de saúde, deixo o que recebi: omissão e silêncio, descaso e desamparo. Para os governantes, deixo cair das máscaras, promessas vazias e costas viradas, lindas palavras, zero atitude. Para os que dizem cristãos, deixo meu maior legado: a vergonha pelas crianças, não vistas pelas orações de domingo que nunca viram. Compaixão. Eu sei que talvez isso não sirva para nada, se nem o testamento final é cumprido, e principalmente o testamento que deveríamos cumprir, que é o testamento de Jesus. Eu não queria morrer, eu só queria deixar de sentir fome, medo, abandono, e abandono mata mais do que qualquer doença. Eu não morri porque eu tive uma doença, eu morri porque eu era sozinho, abandonado, né? E aí o Gerson deixa para nós esse legado nas palavras, pena que a gente não pode botar aqui para ele, nas palavras do Padre Fabiano Moura, né? Ele disse que ele quis fazer um testamento, só resumindo, né? Porque ele quando ele entrou na jaula, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele queria, naquele momento, dar um fim na vida dele de tanto descaso, de tanta invisibilidade, de tanto desprezo. E aí ele enumera desprezo, porque eles são invisíveis, né? E desprezo das pessoas que passam por mim, desprezo dos governantes, desprezo do pessoal de saúde, do pessoal de educação, enfim, desprezo de todos. E aí a gente lembra que Jesus trouxe para nós um testamento. E esse testamento a gente sempre revê agora no Natal, né? Que são amor, fraternidade, respeito, carinho. Ao Gerson, isso tudo foi negado. Ele não teve isso. E ele dizia ainda que para a mãe, ele até compreendia, porque a mãe, ela deu o que ela recebeu. Muitos de nós pensamos assim: ah, meu pai me maltratou, minha mãe me maltratou. Como foram os pais deles, né? Como reagiram os pais deles? Que violência eles cometeram para que nossos pais, às vezes, cometessem conosco a violência que nós cometemos? Então, é um texto bastante, assim, soco no estômago. E que a gente não pode esquecer disso. Que a gente nunca deixe de olhar para o nosso irmão. De qualquer classe social. De qualquer cor. De qualquer sexo. Escolha, né, de gênero. Porque hoje a gente está vendo aqui um país, que não é o único, eu sei, onde se mata
mulheres, porque discordam, porque querem ser elas, né? Então, a gente tem um país que a gente ainda precisa trabalhar muito nas políticas sociais, na conscientização, e através de uma reunião como essa, né, que a gente está fazendo aqui, é o momento que a gente tem para levar para outras pessoas essa palavra, né? Pensar na mensagem de Jesus. Se todos nós pensássemos na mensagem de Jesus, nós teríamos um mundo melhor. E não era o mundo que o Gerson viveu. Gerson viveu num mundo em que ele quis dar fim a tudo que ele viveu. Né? Então eu achei isso muito, muito legal. Não consegui reproduzir palavra por palavra do padre, mas eu achei que o padre assim, foi de uma grandeza muito grande, uma sabedoria, né? Que é impressionante. Vamos então elevar nosso pensamento, nosso coração para a nossa prece inicial. Gratidão ao Senhor Deus por sua presença salutar em nossa caminhada, em nossa jornada, a espiritualidade superior que nos guia, trazendo saúde, paz, esperança, trabalho, que na noite de hoje, em mais um momento de reflexão, possamos sair daqui com nosso coração em paz e cada vez mais fortalecendo os sentimentos, as palavras, os ensinamentos e o amor que nos concedestes. Gratidão, Senhor, fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então hoje, com muita alegria, nosso irmão Júlio César de Sá, com o tema Reflexões sobre a Caridade. Seja bem-vindo, Júlio. Boa noite. Esse período de Natal, né, é legal, eu acho maneiro, porque realmente é uma mudança da psicosfera, né? O ambiente realmente muda, as pessoas ficam mais sensíveis, eu acho que se propõem a aturar o cunhado chato, a fazer a reunião da família, né? E faz a caridade, ajudam, né? Fazer cesta básica, cesta de Natal, igual a gente está fazendo aí, e participa das campanhas, vão mais à igreja, vão mais ao centro, porque se sentem sente essa necessidade, né, da reflexão. Apesar do demônio não deixar a gente em paz, porque ele começa no Black Friday, né? Tome vender Friday, né? E vai até o Natal, o demônio atento, que é o demônio, o sistema é o demônio. Não procure demônio na imagem do que venderam pra gente de tridente, de chifre, não. O demônio é esse aí, silencioso, que cria necessidades que a gente não tem. Ele vai criando necessidade na gente. Então esse é o demônio. E esse demônio interfere nessa psicosfera, que os corações se abrem, que ficam mais caridosos, que ficam mais benevolentes, né? E aí, o que nós vamos fazer? Como nós vamos combater esse inimigo tão poderoso? Tão poderoso que a gente nem pensa em combatê-lo, porque a gente não vê o mal nele. Quem não gosta de ganhar um tênis no Natal, né? Eu gosto de ganhar um cachimbo, né? Fica com a boca torta. Fica, não, já é torta mesmo, a paralisia facial já deixou. Já. Então, a gente tem que prestar atenção, porque esse espírito de Natal é o nosso instrumento de resistência. Nós temos que perceber isso. Aquela coisa da gente unir a família, e mesmo onde a família às vezes tem problema, que toda família tem problema, né? E aí você ali supera aquilo, você tem a tolerância, a benevolência, a indulgência, que é tudo que Jesus pediu para a gente. Esse espírito não seria tão bom se ele continuasse durante todo o ano? Se a gente não continuasse se preocupando com quem tem menos que a gente durante todo o ano? Se a gente não fizesse esse exercício de caridade o ano inteiro, não deixe de fazer no Natal não, porque é importante.
Até porque os desencarnados, todos comparecem a esse momento. Exatamente. E se o seu espírito, a festa que você está fazendo, tiver esse caráter cristão, os espíritos que vão se aproximar são os melhores. Né? Mas a gente tinha que conseguir transferir isso para o resto do ano. Eu sei que é difícil, é uma utopia, mas a gente tem que falar disso. A gente precisa falar disso. Né? A gente não pode deixar o sistema tomar conta de um momento tão importante para o cristão. Um momento de reflexão, um momento de aproximação com Jesus, que é o nosso grande modelo, aquilo que a gente aspira, quem pensa em ser uma pessoa melhor tem como modelo Jesus Cristo. Né? E aí nós temos que pensar na caridade como uma coisa de rotina na nossa vida. Né? Então, porque quando a gente se envolve com caridade, a gente procura melhorar a nossa qualidade, né? Melhorar a forma da gente lidar e olhar para o outro. E também não podemos esquecer, porque Jesus nos alertava para isso, é melhorar, é ter paciência com a gente mesmo, é ter caridade, benevolência, indulgência conosco. A gente se cobra muito. E a gente se cobra muito em função desse demônio que eu falo sempre aqui. Porque ele te espeta o tempo todo, porque você tem que dar respostas, você tem que dar resultado, você tem que trazer soluções. E aí aquilo que é nosso, que é do nosso interior, que é da nossa construção, da nossa evolução espiritual, para que a gente, na próxima encarnação, venha uma pessoa melhor, a gente acaba deixando. Não porque a gente não queira, não, porque o sistema ele engole a gente e destrói a gente. Então, nós precisamos usar a caridade como instrumento para nos livrar desse inimigo que é tão presente na nossa vida. Né? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá quais as formas de expressão da caridade. Né? O autêntico comportamento caridoso espera por reconhecimento, gratidão ou qualquer tipo de recompensa. Né? Porque o comportamento caridoso nem sempre é algo espontâneo e natural nosso. Né? Quantas vezes que a gente não produz desculpas para não nos envolvermos com o próximo? Eu estava ouvindo essa semana passada foi terrível com as questões de feminicídio, de violência contra a mulher. E uma das coisas que eu mais ouvi é que as pessoas se omitem. Sabe? No mínimo você tem que ligar para o seu telefone e ligar para o 190. No mínimo. Você escutou no vizinho, você viu na rua, a gente tem que fazer alguma coisa. E às vezes a gente não quer se envolver. Né? Essa é uma cultura que está aí na nossa. É estrutural, esse conceito aí, mas é estrutural. Né? A maioria das pessoas tem dificuldade para se envolver. Então pega o telefone e liga para o 190. Entendeu? E às vezes a gente doa coisas, ou a gente favorece alguma criatura, mas a fim de proporcionar a nós, né, temporariamente, como acontece muito nesse período de Natal, essa sensação de bem-estar, né? Dá um poder íntimo, uma vaidade pessoal, né? A gente tem que fugir disso. Porque Jesus nos ensinou que o que vale são as motivações e as intenções que geram a caridade. Né? O ato caridoso ele é um ato de benevolência, de indulgência. Né? Tem aquela parábola do óbolo da viúva, né? Que Jesus está lá com os apóstolos e aquele pessoal chega fazendo as doações no templo, moedas e cabrito, e uma senhorinha viúva pega a única moeda que ela tem e coloca lá tem um nome bonito aqui, esqueci agora, a caixinha de moeda lá. E aí Jesus fala para os apóstolos, foi quem mais doou aqui o dia inteiro hoje para essa senhora. Porque não é o tamanho da caridade, é a qualidade, é a forma como você faz isso. Né? E a gente vê muito aqui, nós passamos por isso aqui
direto. Para muitos, a caridade consiste em doar aquilo que não tem mais utilidade para ele, né? E acha que isso é um gesto suficiente para caracterizá-lo como caridoso, né? A gente recebe conta, a gente já recebeu aqui. Pior que dou Cada coisa emprestada. Não, é isso, coisas velhas, desgastada, quebrada, suja. Às vezes vem sacola, que a gente abriu sacola e sai barata. Aconteceu com a gente aqui, entendeu? Mas a caridade, ela tem que ser uma questão, uma disposição íntima, né? Ativa na nossa vida, no nosso dia a dia. A caridade, ela tem que estar ativa no nosso dia a dia, né? E ela pode se manifestar de várias formas. Em pensamentos de bondade, em conselhos úteis, em alimentos, que quem tem fome tem pressa, é importante. Recurso na hora certa, sabe? Em força para reanimar uma pessoa que está precisando de um apoio, está precisando de uma palavra, e às vezes a pessoa só precisa de um ouvido, né? Eu sempre dou um exemplo aqui, gosto de falar sempre do CVV, é 188, número grátis, que salva vidas, que é o Centro de Valorização da Vida. A pessoa com ideação suicida liga para lá e o atendente ele só ouve. A média de ligação para o CVV, a média de duração de uma ligação para o CVV é de 50 minutos. A pessoa fala e ela sai dali fortalecida, porque ela só precisava disso, que alguém que ouvisse. Porque, invariavelmente, nós, às vezes, que convivemos com pessoas na nossa família que tem depressão, que tem ansiedade, aquilo não é uma situação fácil de lidar. E, em determinado momento, a família acaba taxando a pessoa de chata, entendeu? De mala, e vai deixando de lado. E aquela pessoa ela vai ficando solitária e convivendo só com as suas dores, né? E a caridade maior que a gente pode fazer para essas pessoas é ouvir, tá? É ouvir, não é tentar decidir a vida da pessoa, nem dar conselho, não, é ouvir. Ouvir, ter empatia, porque tem muitos também que querem ouvir e querem dar conselho, não, você faz assim, o que você está fazendo está errado. Não é isso. Não é isso que uma pessoa nessa condição, numa depressão grave, numa situação de ansiedade grave, de ideação suicida, não é isso que ela tem que ser ouvida. A gente não tem que falar para ela, tem que ouvir. Então o autêntico comportamento caridoso é aquele que não espera ou exige reconhecimento, né? Gratidão, qualquer tipo de recompensa, nada disso, né? E é justamente esse desapego dos resultados é que caracteriza o indivíduo caridoso, né? Porque o indivíduo caridoso ele se disponibiliza ao outro simplesmente pela satisfação de que isso lhe proporciona, da sensação de paz, de ter feito alguma coisa boa, né? Então a caridade ela pressupõe necessariamente convívio, né? Porque nós seres humanos, isso aí está lá nas leis naturais, lá no capítulo 3 das leis morais do livro dos Espíritos, o ser humano ele vive em comunidade, ele só evolui em comunidade. Portanto, faz parte da caridade a criatura ser integrada ao meio social em que ele se encontra. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer, uma das caridades que nós temos que fazer, é o resgate da dignidade das pessoas. Porque você doar alimento, você está fazendo uma coisa boa, porque você está resolvendo um problema imediato. Agora, a solução na vida a verdadeira caridade, Paulo falava isso, o apóstolo Paulo falava, a verdadeira caridade é a que resgata a dignidade. Então nós temos que estar atentos a isso, né? E para o Espiritismo, as doações de natureza material elas são importantíssimas, fundamentais, né? A gente trabalha muito aqui isso com a questão dos alimentos e tal. Mas ela representa as caridades nas suas primeiras manifestações, né? Com o Espiritismo, a caridade ela abraça outros aspectos e opções, ampliando as possibilidades. Lá no livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta para os Espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E a resposta dos Espíritos é benevolência para com todos,
indulgência para com as imperfeições alheias, olha só como é que nós estamos longe, e perdão das ofensas. Essa é a caridade segundo Jesus. Então, segundo Jesus, a caridade não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações com o semelhante, né? Quer sejam nossos inferiores ou superiores. E nós temos que ter atenção, porque lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo assim, a quem servir, né? A quem servir. Então ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Então não podeis servir ao mesmo tempo Deus e a mamão. É isso que eu falo. Preste atenção, não deixemos o nosso espírito de Natal ser contaminado pelo demônio, pelo sistema. Se afaste dessas coisas materiais. Vamos trocar de presente no Natal afetos, carinho, respeito, solidariedade, empatia. Emmanuel, lá o que escrevia para o Chico Xavier, dizia que é necessário saber o que é mais importante, fazer uma hierarquia de valores, né? Porque se ainda colocamos em primeiro lugar os bens materiais e ainda não aprendemos a trabalhar para a aquisição dos verdadeiros bens, aqueles que o ladrão não rouba, a traça não come, Manuel diz isso, né? Então ele mostra com clareza os equívocos que cometemos, buscando com todas as forças o crescimento horizontal, né? E o mais importante seria que nós buscássemos o crescimento vertical nos valores do Espírito. Kardec comenta lá no Evangelho segundo o Espiritismo que devemos entender por salvação e aperfeiçoamento espiritual a evolução do ser. E diz que a salvação não é um ponto de chegada, mas é uma caminhada. É o despertamento das faculdades do Espírito, e isso vai acontecendo paulatinamente. Então nós temos que nos educar. E isso é um ato de caridade para conosco. Quando a gente conseguir estabelecer um mínimo de limite entre o ter e o ser, a gente vai se sentir muito melhor. Muito melhor. Mas eu sei que não é fácil. Não é fácil. Senão a gente não estava aqui. Né? E a gente tem que prestar atenção, segundo o Evangelho, segundo Jesus, o homem não possui como seu senão aquilo que pode levar desse mundo. O que é nosso é o que a gente pode levar. O que a gente encontra ao chegar, o que a gente deixa ao partir, a gente goza durante a permanência na terra, mas depois nada mais vai no caixão, né? Então, o que então nós possuímos verdadeiramente? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo que se refere ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. É o que nós levamos, porque quando a gente desencarna, a gente só deixa o corpo, as nossas características, a nossa forma de pensar, o nosso caráter, isso tudo acompanha, porque nós somos espíritos que estamos habitando uma carcaça. Então, o que nós levamos são os conhecimentos e as qualidades morais que a gente desenvolver durante a nossa estadia por aqui. E isso ninguém pode tirar da gente. É a única coisa. Né? Então depende de nós ser mais rico em nossa partida do que éramos quando chegou. Depende de nós. E é nessa construção, é na construção dessa fortuna que Deus espera o nosso empenho. Deus acredita na gente pra caramba. Tanto é que Ele nos deu o livre-arbítrio para que a gente tenha a oportunidade de corrigir todos os nossos erros. Errar é uma forma de crescer. Né? E Deus
confia tanto na gente que ele nos deu o livre-arbítrio. Deus não interfere nem no nosso livre-arbítrio. São Luís nos alerta que o nosso amor, eu estou falando muito disso por causa dessa coisa do Natal. O Natal, ele está contaminado por essas questões materiais. Né? A propaganda é o tempo todo tocando na tua cabeça, são eventos feitos pela cidade, na internet, para tudo quanto é lugar, só com esse negócio de vender, 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 vender. Então, São Luís nos alerta que o nosso amor pelos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao nosso adiantamento moral e espiritual. O apego material é terrível. Porque ele distrai e tira a gente do foco. Né? A gente fica vivendo em função só de produzir para poder consumir. Né? Então, São Luís diz que o nosso apego às coisas materiais sufoca as nossas faculdades amorosas. E a gente não deve esquecer que todos os bens materiais que a gente conquista vêm de Deus. Né? Nada nos pertence na terra. A morte nos despoja do corpo e dos bens materiais. Fica tudo para ele. Né? Nós somos depositários, não proprietários. E Deus ele nos empresta na condição de devolver. E que pelo menos o supérfluo seja revertido à caridade. O bem que Deus nos confiou não deve aguçar a cobiça em nossos corações. A gente tem que, de alguma maneira, conseguir dominar o desejo de ter. Porque esse é um dos desejos mais complicados do ser humano. Né? Esse sentimento, o desejo de ter. E o sistema, o velho demônio que eu falo sempre para vocês aqui, ele domina isso com uma capacidade incrível. Ele consegue se renovar. Você pode ver que não acaba. Quanto tempo que a gente tenta combater o capitalismo e ele se renova a cada dia? Né? É o poder do demônio. Esse demônio ele é vivo e ele existe e ele está aí nos perseguindo, nos distraindo, tirando o nosso foco para o nosso crescimento interior. A riqueza, ela nos é permitida. Não tem problema nenhum ser rico. Né? Inclusive a riqueza tem um caráter sagrado, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o exercício da caridade. E a tarefa fundamental do rico é ser o administrador inteligente desse legado. Paulo, apóstolo Paulo, também está lá no Evangelho segundo o Espírito, diz que a riqueza é uma das provas mais duras que a pessoa recebe. Porque a função da riqueza é exatamente aquilo que Paulo fala, que é o resgate da dignidade. Então, inicialmente você dá comida, mas o importante é você dar trabalho, dar salário, dar dignidade para a pessoa conseguir manter a sua família com dignidade, entendeu? Com lazer, com boa alimentação, com educação. Essa é a função da riqueza. Não é para acumular e para comprar iate de milhões, nem aviões de ouro. Não é isso. Não é isso. E nós não podemos esquecer que a gente vai ter que prestar conta. É de forma inexorável. Dessa prova que nos foi confiada, porque é uma prova. Né? Segundo o Evangelho, Deus dá riqueza a quem parece capaz de geri-la em proveito de todos. Mas, se o sujeito fizer mau uso do livre-arbítrio, né, esse rico que tem uma missão que pode tornar essa riqueza bela e proveitosa para si, se ele usar bem em prol do mais próximo, ele vai dar conta. Agora, toda pessoa que recebe uma fortuna, ela devia dizer a si mesmo: meu Deus, me deu um novo encargo, né, de administrar essa riqueza, me dá força para cumprir segundo a sua vontade, de fazer esse dinheiro resgatar a dignidade de quem está passando por dificuldade. São Luís nos ensina o desapego aos bens terrenos e que saibamos nos contentar com o necessário. Está lá
Livro dos Espíritos, na lei, no livro das leis morais, terceira parte do livro dos Espíritos. Nos contentar com o que é necessário. Kardec pergunta aos Espíritos se a Terra daria conta de suprir todas as necessidades da humanidade. E os Espíritos dizem sim, se o homem se contentasse com o necessário. Deus fez o mundo para que ele fosse suficiente para que todo mundo vivesse bem. Mas nós conseguimos desfazer o que ele fez, a gente vê, né? O mundo produz 50% a mais de alimento do que é necessário para alimentar toda a população mundial. E a gente vê gente morrendo de fome. Né? Tem alguém desperdiçando. Tudo que você tem de mais está faltando para alguém. Outra coisa que a gente deve ter atenção. Né? E para nós que somos pobres, não devemos invejar os ricos, pois a fortuna não é a necessária felicidade. Né? Se a gente é rico, tem que saber que esses bens eles nos foram confiados e que teremos que prestar conta, que justificar o emprego deles. Né? Como Kardec sempre deixava claro, fora da caridade não há salvação. Aquele que dá aos pobres, quita-se da dívida que contraiu com Deus. Ao escolher a quem servir, lembra lá no início que eu perguntei? A quem servir, Deus ou a Mamon? Né? Ao escolher a quem servir, nós devemos ter consciência da lei de justiça, amor e caridade, que é a principal lei lá que está no livro das leis morais. Na questão 873, Kardec pergunta para os espíritos: o sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? E os espíritos dizem: é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. É natural esse sentimento. Nós falamos agora há pouco da questão da violência contra as mulheres, que virou epidemia no Brasil. Né? Um absurdo, todo dia tem um caminhão de notícias, cada uma mais absurda do que a outra. Talvez eu entenda que hoje as mulheres, ou a imprensa, demonstrem mais, mas a violência contra as mulheres, ela vem de um patriarcado, né? Em que os homens tinham direito. Outro dia eu vi um pastor falando para os fiéis, montanhas de fiéis, dizendo que o homem, quando chega em casa, tem que mandar gritar logo a mulher para fazer, para tirar o sapato dele, fazer, porque fica dando uma de mulherzinha, se seria chamar de benzinho, meu amor, porque isso não se faz com mulher. Então, aí se você perceber isso, vem de uma cultura nossa. Nós temos uma cultura de violência contra as mulheres. E hoje, graças a Deus, a gente está reagindo. Exatamente. E esse é o progresso moral. Esse progresso moral ele se desenvolve com esse sentimento, com essa sensibilidade para as injustiças. A gente se sensibiliza e a gente começa a se transformar. Né? Esse sentimento ele se desenvolve, né? Porque Deus pode estar no coração da gente. Ele precisa ser trabalhado. Né? Então, é por isso que a gente, às vezes, encontra muitos homens simples. Né? Você vai na roça, no interior, e esses caras têm mais noções mais exatas de justiça do que as pessoas que têm muito saber. Né? A gente vê muito, conheço muita gente assim, muitas pessoas que são extremamente sábias e que não têm essa cultura formal, A cultura não quer dizer nada. que não, mas ela tem a cultura original. Mas a sabedoria. Ela tem a sabedoria, é uma A cultura sabedoria original. não se pendura na parede. É isso. Essa é a cultura original, porque esse sentimento de proximidade com Deus, essa depuração da alma, a gente encontra nessas pessoas aparentemente mais simples, mais cobertas de uma sabedoria. Né? Então, o livro dos Espíritos nos mostra que mesmo a justiça, o amor, a caridade, sendo uma lei natural, os homens a enxergam de maneira diferente, essa lei de justiça. Por quê? Porque, em geral, mistura paixões, né? Julgamento, e isso altera esse sentimento de justiça, porque a gente se coloca na posição de juiz, de julgador. Né? Então,
como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, a gente acaba vendo as coisas por um falso ponto de vista. Porque a gente se desconstrói por causa desse princípio que o sistema nos impõe. Né? Você pega uma rede social e você é provocado a todo tempo a dar respostas, a dar opinião. Né? E aquilo ali é mais ocupa mais um espaço dentro de você, da sua mente, que poderia estar sendo usado para você melhorar o seu olhar, a forma de lidar com o próximo, saber olhar para o lado, saber ouvir, que é uma dificuldade que a gente tem muito grande. Né? Lá na questão 877, os Espíritos dizem que a necessidade de viver em sociedade nos acarreta obrigações. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Isso também é uma forma de caridade. Essas reflexões sobre caridade, a gente trouxe essa proposta aqui hoje, para que a gente entenda a caridade além dessa caridade que a gente faz no Natal. Que é importante, que é boa, mas ela tem que seguir durante o ano e a gente refletindo sobre o que é caridade. Da forma que a gente lida com a gente e com o outro. Né? Aquele que respeita o direito dos semelhantes será sempre justo, será sempre justo. Mais uma vez nós somos alertados a quem servir. Né? A gente deve sempre prestar atenção quando a gente fizer uma escolha, se nós estamos servindo a Deus ou a Mamon. O verdadeiro justo pratica o amor ao próximo. E praticar o amor ao próximo é praticar a caridade. Tá? Paulo diz que na caridade estão contidos os destinos do homem na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte ele vai viver em paz. Que é uma coisa que a gente pede todo dia, para viver em paz. Né? E no céu, porque aqueles que tiverem praticado encontrarão graça diante de Deus. E Jesus dizia: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Então Jesus trouxe uma mensagem de esperança, de caridade, e que pode ser resumida nesses termos. Olha só que coisa linda. Crede em mim e em meus ensinamentos. Amai vosso próximo e agi com amor para com todos. Deixai que a esperança seja o cerne de vossos atos, porque depois dessa existência há uma vida mais perfeita. Digo-vos isso em verdade, pois venho de lá e para lá vos guiarei. A simples aspiração não é suficiente. Para conhecerdes essa vida mais perfeita, deveis começar a compreendê-la desde agora. Primeiro encontrando-a em vós mesmos, no reino do céu que está dentro de vós, e em seguida na humanidade, através dos atos de amor e caridade. A palavra de Jesus, olha que coisa linda. Então que esse espírito de Natal, que é tão bacana, né? Que muda o ambiente, muda as psicosferas, muda, porque as pessoas se mobilizam para enfeitar, para botar luzes, né? As crianças fazem estardalhaço, estão todas felizes, e aqui nós vamos fazer a alegria de mais de 50 famílias, além da cesta básica, vão ter uma ceia de Natal, vão receber todos os itens para uma boa ceia de Natal. São só 50 e poucas famílias, mas já é uma grande coisa. Se toda a casa espírita pegar 50 famílias e der uma festa de Natal digna, a gente vai atender bastante. Então, é a história do beija-flor. Nós estamos fazendo a nossa parte. E que esse espírito, ele se mantenha em nós. Que a gente não perca ele no Réveillon. Né? E depois do Réveillon, aí a gente começa a espraguejar, porque vem o IPVA, o IPTU, o material de colégio, a gente começa a espraguejar. E a nossa psicosfera altera todinha de novo. A gente começa a vibrar negativo.
Então vamos tentar levar esse espírito de Natal, essa boa vontade, essa forma de lidar mais carinhosa com as pessoas, mais educadas, né? A gente percebe que as pessoas ficam mais educadas, ficam mais gentis nesse período, que a gente possa, eu sei que é uma utopia, mas a gente tem que viver da utopia, né? A gente tem que viver de esperança, né? Porque a esperança renova as energias. Então que a gente consiga manter esse espírito de Natal, esse espírito caridoso, para que a gente possa transformar essa sociedade, para que a gente possa ver o mundo melhorar, e que a gente comece a mudar no nosso pequeno mundo, na nossa família, no nosso ambiente comunitário, no nosso trabalho, na casa espírita, e que a gente faça com que essa energia, ela se movimente em forma espiral e ela é transformadora, ela pode mudar o mundo. O profeta Isaías já falava isso, né? É a tecnologia da prece. A união em prece pode transformar o mundo. Então que a gente carregue esse espírito de Natal para o nosso dia a dia, que o ano que vem seja muito melhor que esse, que foi um ano duro para todos, para muitas pessoas foi difícil demais, né? A gente viu o mundo passar por guerra, tragédias climáticas e violência. Então, no ano que vem a gente consiga carregar essa psicosfera positiva, esse campo magnético fortalecido, e que a gente faça de 2026 um ano melhor do que foi 2025. Deus abençoe a todos, obrigado pela atenção. Saúde e paz. Sabe uma colocação que eu acho importante fazer? Porque às vezes a gente demoniza muito o empresário, né? Nessa época a gente sabe que também é uma forma de eles ganharem um dinheiro, né? Movimenta a economia, tudo isso é ótimo. Mas eu vi eu sou muito fã de uma empresária, que chama Dona Luísa, do Magazine Luiza, porque ela tem políticas sociais excelentes, ela tem um grupo chamado Mulheres do Brasil, e ela percorre todo o Brasil, ela conhece muito mais esses cantões aí do que nós conhecemos. E ontem ela estava dando uma entrevista que eu achei assim fantástica, que ela disse que dentro do Magazine Luiza, eles há alguns anos perderam uma funcionária vítima de feminicídio. E desde então, ela e os filhos, né, que trabalham juntos ali, tomaram para eles mesmos a tarefa de fazer dentro do comércio deles uma campanha para conscientizar as mulheres de que elas têm que reagir à primeira violência sofrida, e os rapazes, os homens que trabalham lá também, ela faz um trabalho excelente de conscientização. E ela disse que há anos ela não tem um caso mais de violência contra a mulher. Então, eu acho que é também nosso papel, sabe, condenar, porque muitas vezes aplaude, a gente aplaude. Muitos pastores, com todo respeito de algumas igrejas, que ainda seguem o Antigo Testamento. E que a mulher realmente tinha que ser submissa. Jesus veio para mudar isso para nós. Nós temos direitos iguais, nós sofremos igualmente, nós trabalhamos, criamos nossos filhos. Então, é muito assim, importante para quem tem comércio, né, começar também a fazer uma campanha dentro do seu comércio para tratar melhor as mulheres, né? Quase sempre elas ganham menos do que os homens, quase sempre elas não são respeitadas dentro do ambiente do trabalho, sofrem assédio. Então, que a gente possa também levar essa palavra de caridade, né, para com as mulheres. Isso aí. O nosso irmão Júlio irá fazer a nossa prece final. Deus de misericórdia, Jesus, mestre amado, Francisco de Assis, patrão dessa casa, espiritualidade amiga, nossos mentores, agradecemos a oportunidade dessa noite, agradecemos pelo estudo, agradecemos pelo ano de trabalho nessa casa, agradecemos o apoio e a força da espiritualidade amiga, possamos seguir para nossas casas em paz, possamos ter um final de ano tranquilo, possamos seguir os melhores caminhos, tomar as melhores decisões, e consigamos ser pessoas melhores, com a bênção, com a graça de Deus,
Que assim seja, graças a Deus. Não informe. Vamos falar de festa, bom. Gente, todo ano a gente termina o ano com uma reunião nossa, de todo mundo, que pode trazer os familiares, sabe? É muito legal quando a gente se une, porque é em nome de Jesus que a gente vai se reunir, para agradecer por tudo que a gente já recebeu, né? Pedir bênçãos para todos, então que um ano novo chegue com muita paz, muita harmonia, né? Então a gente sempre põe uma mesa e cada um traz o que pode trazer, tá? A gente vai ter música ao vivo, isso é o detalhe, música ao vivo. A gente vai cantar, a gente vai se abraçar, enfim, a gente vai comemorar o Natal de uma forma que a gente deveria comemorar mesmo, com muita alegria, com muito agradecimento, né? E eu tenho, assim, muita gratidão por este ano, sabe? Não foi fácil, foi difícil. A gente sabe que as pessoas estão muito acomodadas nas suas casas, né? E a gente tem trabalhado bastante no sentido de fazer com que as pessoas tomem conhecimento de que a união, estar junto, né? Ter um grupo da qual participa é melhor para depressão, sabe? Quando a gente pode ajudar, a gente ajuda, a gente sabe das dificuldades maiores. Então a gente está aqui para isso. A nossa casa é um lugar para abraçar pessoas, né? E sermos abraçados, é claro, que eu também cobro, tá? Então, segunda-feira, venham, tá? Se não tiverem como comprar nada, não compre nada, não tem problema, tá? Porque a gente não está aqui para comer, encher a barriga, ficar gordona depois, não. A gente está aqui para poder comemorar, né? Este ano que está terminando, tá? E a gente depois vai entrar de férias, depois do dia 15, e volta no dia 12 de janeiro. Portanto, vocês terão férias. Olha só que coisa boa. E nós também. Tá bom, gente? Então, que Deus abençoe vocês. Agradecer, que eu esqueci, né? Agradecer a colaboração de todos, né? Assim, a gente pediu tanto também. É verdade, a gente conseguiu uma quantidade enorme de alimentos. Muito, né? Obrigado mesmo. Tem alimentos até para famílias maiores, a gente vai com certeza ter alimentos para janeiro, fevereiro, não dá para fevereiro não? Não, a Miriam que tem família com muito, eu não tenho. Depois vocês vão poder ver no Face o trabalho. Tá, vocês vão ver no Face. Sexta-feira o pessoal vai estar aqui trabalhando. Então, tá? muita gratidão mesmo, tá?